a gente vai ser obrigado a rediscutir a questão de teste de hipótese, hipótese nula e hipótese alternativa, tá certo? Que é um pouco delicado e a gente vai ver isso num contexto mais geral. Então eu vou começar explicando para vocês o contexto mais geral. Ó, que estou só apagando, só para... Desculpa aí. O que aquelas ondinhas significavam, né? Não é, pois é, cara. Será que tem outro aqui? Tão ruim quanto. Caramba. Ó, esse aqui eu acho que... Olha, rapaz, vou roubar isso pra mim. Deixa eu ver. Ah, ele tá quase fazendo o que deveria, né? Então, pessoal, a gente vai discutir a distribuição Q quadrado e vocês vão entender por qual razão ela aparece o tempo todo em todos os lugares. As pessoas, quando fazem análise, falam assim, eu vi que o meu Q quadrado pelo grau de liberdade está pequeno, está perto de 1, então o meu ajuste é bom, tá certo? Isso aqui é uma bengala que as pessoas usam porque é um teste simples e rápido, só que nem sempre ele é preciso, né? Então a gente vai entender de onde que ele vem e como que você pode fazer testes melhores. Eu vou começar no contexto mais simples de binagem, depois eu vou para o teste geral não binado, tá? Depois que a gente entender bem isso, a gente pode ir para a estatística bayesiana e comparar os testes e as interpretações que a gente tem numa situação e em outra, tá certo? Vamos lá. Distribuição Q quadrado. Digamos que a gente tem um conjunto de medidas. Tá? Xi vetor, tá? Ou seja, minhas medidas podem ser multidimensionais. Eu meço o redshift, magnitude da supernova, ou eu meço a posição de várias galáxias no céu, ou seja, isso aqui pode ter muitas dimensões, tá? Eu faço essas medidas aqui, né, de 1 até n, ou seja, eu tenho n medidas desse vetor, tá certo? E esses caras todos estão pertencentes a um certo espaço das minhas medidas m. Tá? Cada vetorzinho desse aqui pertence a esse espaço das medidas m, pode ser uma variedade, pode ser o que vocês quiserem, tá ok? Então vamos definir uma binagem. O que eu chamei assim? Ah, tá. Ok. E eu vou chamar esse conjuntinho aqui de D, tá? Só um nome que eu vou dar para esse conjunto de medidas, certo? Então eu vou fazer uma certa binagem. Deixa eu começar assim. Uma binagem é uma partição desse espaço aqui, no seguinte sentido. Uma binagem Bmi, tá certo? É um conjunto de subconjuntos de M, tá certo? Que satisfaz o seguinte. A união sobre Mi de 1 até M, achei que tinha sido, de B, Mi é igual ao próprio espaço, tá? Mais a intersecção de Bmi com Bni é igual a 0, né? O conjunto vazio, se vocês preferirem, para Mi diferente de Ni. É só uma maneira complicada de falar de binagem, tá? No caso unidimensional a gente viu como é que é. A gente tem um intervalo, onde a gente pode medir alguma coisa, altura de alguém, peso de alguma coisa, né? De 0 a infinito. E a gente particiona. De 0,1 é um pedacinho, de 0,1 a 0,2 é outro, e assim por diante. De forma que você tem essas características aqui. Ok? Não, D é o nome de um conjunto de medidas específico, é o conjunto de pontos no espaço M. Mas você está dentro do conjunto de pontos ou o espaço de todas as medidas? Não tem espaço de medida nenhum. Veja, aqui é onde a distribuição de probabilidade toma valor. Ok? E eu tenho uma distribuição de realidade para esses caras, de probabilidade para esses caras. Dado N realizações, eu formo um conjunto D de realizações desse cara. Tá? Digamos que o meu M seja o R2
e que a distribuição de probabilidade seja uma gaussiana seja uma gaussiana bivariada sem correlação nenhuma. Tá certo? Então esses caras aqui, ó, um vetor xi, o x1, por exemplo, pode ser a medida, digamos, 1, 0. Oi? Estou te dando pontos no R2. Então, sim, mas a binagem você está definindo para o R2. Para o R2, claro. Estou pegando o R2, quadriculando ele todo, tá? De forma que se eu pegar a união desses quadradinhos todos, dá o próprio R2, mas esses quadradinhos não têm superposição. Ficou 100%? Sim, porque eu achava que a gente binava como a gente disso. Você achava que a gente binava o quê? Assim, a gente tinha uma medida, daí a gente binava a medida. Então, isso é uma binagem. Tá? Isso ainda não é um conjunto de medidas binadas. A gente vai definir isso agora. Ok? Então, dado uma binagem, você define uma contagem em bins, ou os bins especificamente, como Bmi vai ser igual a soma de I de 1 até N, tá? Da função que é 1 se xi pertence a Bmi e 0 se xi não pertence a Bmi. Mesma coisa, tá? Eu só estou somando o número de pontos que estão dentro de cada bin. Esse aqui é o R2, e eu fiz sempre numa coisa gaussiana aqui, eu provavelmente vou encontrar uma coisa assim. Eu fiz esse quadradinho aqui. Eu vou somar sobre todos os pontos. Os pontos que estão aqui contribuem com 0, os pontos que estão dentro contribuem com 1. Então esse cara aqui vai me dar o número de pontos que caiu dentro desse quadradinho aqui. Tá certo? Eu tenho o Mi M quadradinhos aqui. Ok? Isso aqui, muitas vezes, a gente não faz, tá? Você pode pegar o seu M como subconjunto só do R2. Digamos que você não está interessado numa gaussiana assim, concentrada em torno da origem, no cara que está acontecendo lá no R2 quando o x é igual a 3 milhões. Né? Se o negócio tem variância 1, nunca vai chegar em 3 milhões. Quer dizer, nunca. É a probabilidade ínfima de chegar em 3 milhões. Então você faz esse negócio aqui menor. Ok? Até desprezando, às vezes, parte da distribuição. Então, Bmi, tá? Você vê que é uma função do D. Tá? É uma função desse conjunto de dados específico. Então, é a binagem desses dados D. Okay? Ficou mais clara a nomenclatura? Ok. Agora a questão é a seguinte. Se eu conheço a verossimilhança, ou seja, se eu conheço a distribuição de probabilidade dos dados, eu tenho essa função de x e θ, onde θ é um conjunto de parâmetros qualquer. Eu poderia ter escrito modelo, mas já vamos facilitar, porque a gente vai estar trabalhando sempre dentro de um modelo, né? E esse modelo tem uns parâmetros livres que a gente vai deixar, a gente vai estudar, a gente vai usar o estimador de máxima verossimilhança, assim por diante. Ok? Ok. Quem é o valor esperado? Ou seja, quantos objetos, se eu tenho n medidas, quantas medidas eu espero, em média, encontrar num certo bin? Isso. Então, eu estou andando por devagar porque vocês estão fazendo uma cara de que vocês não estão entendendo nada. É impressão minha ou vocês não estão entendendo nada? Tá tranquilo? Tá. Beleza, beleza. Então, ó, Fmi, que é a frequência do certo bin, vai ser dada por n, tá? Integral no bin da sua verossimilhança. Tá certo? É fácil ver, né, que se a distribuição estiver normalizada em m, a soma desses caras todos vai dar 1. Mas se não estiver normalizado em m, se o seu m estiver desprezando parte da distribuição, nada garante que esse negócio aqui some a 1. Tá bom?
Isso, porque você, por exemplo, digamos que você está pegando e desprezando bins numa região dos dados que você sabe que tem contaminação, por exemplo. Você sabe que tem, né, não só os objetos que você está medindo, mas outros, porque eles ficam muito parecidos ali. E você joga fora, entendeu? Então, você tem que a frequência no bin vai ser dada por isso aqui, mas a soma das frequências não é mais igual a 1. Certo? Tem uma certa completeza aí, né, do seu... Isso é um outro conceito que vocês vão ver, que a gente vai ver depois, é de completeza e pureza, tá certo? Muitas vezes você não quer jogar fora esses caras, você quer falar, você sabe mais ou menos a pureza que você tem ali, e aí você usa a pureza que você conhece para não desprezar os dados, ok? Mas por enquanto a gente vê só isso aqui. Ok, então, o que a gente tem que fazer para montar a verossimilhança, não mais dos dados, mas dos dados binados? O que a gente tem que fazer para montar a verossimilhança dos bins e não dos dados originais? A gente sabe a frequência de alguma coisa, tá? A gente não necessariamente tem que a contagem desse negócio é fixa, justamente por causa desse caso aqui. Se a contagem for fixa, a gente tem que usar uma distribuição multinomial. Se a contagem não for fixa, é uma distribuição Poisson. Tá certo? De qualquer forma... Então, eu tenho N coisas distribuídas em N caixinhas. Certo? Cada caixinha tem uma probabilidade de você ter alguma coisa lá, que é dada por esse pedaço da integral aqui. Tá certo? Então, a distribuição de Poisson que você tem é o quê? A distribuição binomial que você tem para uma certa configuração, então a probabilidade binomial para o seu B. Agora esse vetorzinho são dos mis, tá? Esse vetorzinho só tem m componentes, enquanto o x tem n componentes. Vai ser igual ao quê? Produtório desse pedacinho aqui que eu vou chamar de Pmi, tá certo? Pmi elevado a Bmi, tá certo? Vezes o termo multinomial de n, e aqui B1, B2, Bm. Peraí, m, isso. Tá certo? Essa é a distribuição multinomial. Lembra? No caso de duas dimensões era assim, P1 menos P. Por quê? Porque eu só tenho dois desses caras aqui, e você tem que a soma deles é igual a 1. Se eu fiz a partição bonitinha aqui e essa minha frequência ela está completa, então o que está acontecendo é que o outro, se eu tenho Pmi, se eu tenho dois bins só, bin 1 vai ter P, vai ter uma probabilidade, o bin 2 tem que ter uma probabilidade 1 menos P1. Por isso que fica assim, né? Aí você tem R caras aqui e aqui você tem M menos R caras. E aqui o termo binomial que é o quê? Que é o M fatorial dividido por R fatorial e M menos R fatorial. Tá certo? Esse é o termo, agora quando você vai para muitas dimensões, aqui fica P1, P2, P3, P4, elevado ao número de elementos em cada bin. Aqui o número de elementos é simplesmente, eu poderia ter escrito R1 e R2. Mas eu sei que R1 mais R2 tem que ser igual a M, por isso que eu já escrevo assim. Então essa expressão aqui, ela já mascara essa extensão para muitas dimensões que você pode fazer na multinomial. Tá certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Claro. Mas por que a hora quando a gente está falando de uma distribuição, você escreve R, que ela é a produto da distribuição, ou a probabilidade da distribuição? É porque aqui a gente parte do pressuposto que a gente não sabe qual é o teta real. Desculpa. Qual é a diferença de se fosse só P de X e teta? A gente usa L por convenção para quando a gente está dizendo que é a probabilidade dos seus dados. Você não sabe o teta real. Não, isso aqui é para deixar explícito que a probabilidade dos dados pressupõe uma hipótese. Por isso que eu falei aqui, eu não vou escrever modelo, mas eu poderia ter escrito só barra modelo. É só para dizer que essa distribuição de probabilidade é condicional à minha hipótese. Tá, então eu teria que construir uma distribuição multinomial aqui, ok? Só que, bom, a gente viu, a gente fez aquele limite bonitinho, que esse cara aqui é só o nosso F sobre N, ok? Quando essa distribuição aqui, eu estou jogando fora os bins, alguns bins aqui, ou seja, não estou somando todos eles,
eu vou ter, e esses aqui, ó, esse termo binomial, multinomial vai ser assim, m fatorial, e esse aqui vai ser b dividido por b1 fatorial, b2 fatorial, até bm fatorial. Eu pego esses fatoriais e jogo para esse produtório, para acompanhar esse termo aqui, tá certo? Faço o limite, e vocês vão ver que isso aqui vai ser um produto das distribuições de Poisson dos bins que eu estou considerando. Ok? Já é uma certa aproximação, tem que ter cuidado na soma dessas probabilidades, o que está acontecendo e tudo, tá ok? Bom, a parte das vezes, as pessoas estão no limite que isso não importa muito, mas é bom entender, principalmente na cosmologia, que às vezes está tratando de conjuntos de dados pequenos, que muitas vezes esses efeitos de distribuição errada que você está usando causam um efeito final na sua estimativa dos parâmetros, ou na teste de hipótese, o que quer que seja. Ok? Então tem que ser um pouco cuidadoso. Mas a gente vai ser bem menos cuidadoso que isso agora. Tá? Então, a gente teria que usar a binomial, ou essa correção direitinho. A gente não vai se preocupar com esse detalhe todo, a gente vai simplesmente pegar a distribuição de Poisson dos bins que a gente está considerando. Certo? Então, a de Poisson dos mesmos dados vai ser simplesmente o quê? Produtório sobre μ de exponencial de menos fμ, fμ elevado a bμ sobre bμ fatorial. Posso pensar nesse caso a relação sendo um limite que eu estou tratando contínuo de bins ou não? É sempre o limite onde você mantém f constante e manda o número n para infinito. Eu entendi que é isso, eu só queria interpretar melhor. Tipo, eu posso interpretar o n como sendo infinito dos bins ou mais abrangente? Não. Ali você está falando que você tem uma frequência. Os bins estão superpopulados. Não, superpopulados ainda não importa. Os bins que você está tratando. Na prática, o m é muito grande, comparado ao número de elementos em cada bin. Então, tem muitos bins com relação ao número de elementos. Não, não tem. Ao contrário. Você tem um número total de objetos grande o suficiente quando comparado a todos os bins. Aos elementos de cada bin. Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira aqui, só um instantinho. Certo. Uhum. É isso, lembra que a gente faz? Ó, a gente pega, só para relembrar isso, na verdade, para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Porque eu acho que isso é importante. Então, ó, no caso da distribuição binomial, a gente tem assim, P elevado a R, 1 menos P elevado a, vou botar M menos R, só para manter os mesmos caras, tá? M fatorial dividido por R fatorial e M menos R fatorial, certo? Você quer fazer o limite de M grande, tá certo? Mantendo a frequência fixa. A frequência é N vezes P. É a frequência que você tem um certo bin, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar esse cara aqui, vai chamar de F sobre N elevado a R. É isso? Isso. E 1 menos F sobre N. Por que eu fiz? Tá? Esse cara aqui vai ser assim. F sobre N elevado a R. 1 menos F sobre N. É M, cara. É M. Peraí, é M mesmo? Isso. Não, peraí. Tem um erro aqui. Aqui é N mesmo, tá?
Porque a soma dos bins dá um número de medidas, né, que é n. Tá? Não é número de bins, não. Aqui é o número de bins, aqui é n. Tá certo? Se eu tivesse 2 bins, aqui seria n medidas distribuídas em 2 bins. Isso é a probabilidade do bin vezes o número de medidas é o valor esperado de elementos naquele bin. Tá certo? Então aqui é n mesmo, e aqui é n mesmo. Tá? E aqui é n menos r. Tá certo? E aqui a gente tem aquele n fatorial, e aqui a gente tem r fatorial, e aqui a gente tem n menos r fatorial. Certo? Deixa eu ver. E esse cara me dá o termo exponencial. Eu estou fazendo uma coisa errada aqui? Não, né? Porque o logaritmo natural do n fatorial é n logaritmo natural de n menos n, né? Na aproximação de Stirling. Então, n fatorial é igual a n elevado a n menos 1, aproximadamente, não é isso? Se eu não estou fazendo nada errado... Não. Besteira. É n elevado a n exponencial de menos n. Então, deixa eu ver... n ali, n elevado a r. Vocês não lembram? Esse tema lembra que sumia fácil. Por que ele não está indo fácil agora? Eu estou só mostrando o limite da binomial para equação para distribuição de Poisson, para a gente poder entender quais as hipóteses tem por trás da gente construir a nossa binagem em termos de uma likelihood de Poisson. Então eu voltei um passo atrás para essa conta que eu já tinha feito e agora estou me enrolando fazê-la de novo porque eu não trouxe minhas notas. Oi? Ah, sim. Tá, aqui vai ficar n menos r, mas o n vai para o infinito. N fatorial sobre n menos r fatorial, você colocou que é aproximadamente n elevado a r. Isso. Como é que é? N fatorial. Sobre n menos r fatorial é aproximadamente n elevado a r. Quer dizer, n elevado a r. N elevado... Isso, n elevado a r. Isso. Vocês lembram por quê, né? É isso mesmo? Espera um pouquinho. Isso, porque... Isso, só sobra isso. Aqui em cima tem r vezes n. Quando n vai para infinito, todos os outros termos vão com um fator menor que esse. Justamente porque eu quero cortar... Esse cara aqui vai cortar exatamente com esse cara aqui, ó. Né? Todos os outros termos vão ter um fator a menos de r, o que multiplicar o menos 1, ou menos 2, ou menos 3, ou menos... Né? Assim por diante. Qualquer um que tiver um fator a menos vai para zero quando n for para infinito por causa desse termo aqui, ó. Está mandando todo mundo para infinito. Deixa eu só fazer isso aqui de forma mais clara. Tá. Então a gente faz o seguinte, pessoal. N fatorial dividido por isso aqui é o seguinte. N vezes n menos 1 vezes n menos 2... até n menos r mais 1. Não, n menos r. Não, n menos r mais 1 mesmo. Todo mundo concorda? Isso aqui é
n fatorial dividido por n menos r fatorial? Isso. Isso, tem que ser assim mesmo, tá? Então você vê o seguinte, n vezes... Ó, isso aqui é igual a isso. Pegar o termo de maior potência em n. N vezes n, aqui, quantas vezes isso aqui aparece? R vezes, porque tem esse cara aqui com 0 até o menos 1. Então o termo, vou ter um termo assim, n elevado a r. Tá certo? Vamos pegar um outro termo, que é esse n aqui, só que menos 1 aqui. Então n vezes menos 1, depois n, todos os n de novo. Certo? Então vai ter um termo assim, menos n elevado a r menos 1. Tá certo? Se eu pegar esse n vezes esse n menos esse menos 2 aqui, aí vai ficar menos 3 aqui. Menos 2, desculpa. Menos 2. N, R menos 1. Tá? Não interessa o que aconteça aqui, por mais que eu vá somar vários desses caras aqui, não vai dar a potência diferente. Vai dar um cara aqui proporcional a R. Tá certo? Mas não vai ser elevado a N. Elevado a R. Tá certo? Quando eu dividir por esse fator aqui, ó, do N elevado a R, esse primeiro cara aqui dá 1. O próximo dá um termo de 1 sobre N. Quando o N vai para infinito, esse cara vai para 0. Então não preciso me preocupar com N. Ok? Então, isso aqui vai ficar assim. F elevado a R. Esse cara no limite, eu posso ignorar esse R em relação a esse cara aqui. Ou eu separo esse cara em duas potências. Quando eu pegar a potência só elevada a menos R, eu tenho 1 menos 0 elevado a qualquer coisa. É 1. Então eu só preciso me preocupar com esse cara aqui. Mas esse cara aqui é a definição da gaussiana, da exponencial. Certo? Então esse pedaço aqui, no limite do n para infinito, vai me dar exponencial de menos f. Tá certo? E sobrou o r fatorial aqui. Tá certo? Então, contanto que n seja grande, eu tenho que essa aproximação aqui é boa. Tá certo? Oi? Ah, porque o limite, né, limite de 1 menos x sobre n elevado a n. A frequência se mantém constante. Isso, essa é a hipótese da distribuição de Poisson. Você aumenta o número de observações, mantendo a frequência constante, mantendo o valor esperado da frequência. Certo? Então, isso aqui te dá a distribuição de Poisson. Deixa eu só pensar aqui. É que no caso multidimensional fica mais difícil. Acho que eu não sei se eu já vi isso no caso multidimensional. Fazer o limite da multinomial, entendeu? Tá? Bom, mas essa é a, digamos, o resumo da história, tá? A gente está com uma aproximação que, mesmo que não seja exata, você poderia calcular, por exemplo, daqui você poderia calcular correções em termos de termos de 1 sobre n, 1 sobre n quadrado, 1 sobre n ao cubo, tá? Da mesma forma, você pode pegar essa expressão aqui e fazer essas mesmas correções, tá certo? O primeiro termo dessa expansão, digamos, é a distribuição de Poisson para os dados, tá? Para os dados binados. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. A gente está fazendo uma probabilidade nominal, um ponto, aí é o Uhum. De n pontos, B1 estarem dentro do BIN1, B2 estarem dentro do BIN2, assim por diante. Isso. Isso, porque agora você tem aquele cara ali, ó. É mais complicado, porque você vai ter o seguinte, você vai ter todos os PMIs aqui, só que um dos PMI, o último PMI, por exemplo, você pode escrever como sendo 1 menos todos os outros.
Aí você tem aquele primeiro fator que é 1 menos aqui. E aí, bom, você tem que fazer alguma loucura com essas contas aqui para chegar e organizar em termos das várias Poisson, tá? As várias distribuições de Poisson. Beleza. Só que a gente sabe também que uma distribuição de Poisson, quando o número de elementos no bin é grande, se aproxima para uma gaussiana, tá? Centrada na frequência, ou seja, esse cara aqui se aproxima do produtório sobre μ de uma distribuição gaussiana de dμ menos f μ quadrado sobre 2fμ, tá? Normalização normal. 2π raiz de fμ. Tá certo? Que foi outro limite que eu mostrei para vocês. Não, eu dei esse limite também, não dei? Não, na aula. Isso que é distribuição de... Não? Bom, tudo bem. Mas de qualquer forma tá? É outra aproximação. Quando o número de elementos no bin. Porque a frequência você não sabe ainda, você vai determinar depois. Né? Então, por isso que aqui o livro já chama um pouco a atenção, eu estou pegando de vários livros, mas um deles chama a atenção de que você tem que se preocupar com o número de elementos no bin não ser muito pequeno. Porque no momento que isso falha, essas hipóteses todas que a gente está fazendo começam a falhar. Tá ok? E aí, quando você vai para o caso multidimensional, é muito difícil você fazer um particionamento num espaço de 3, 4, 5 dimensões sem deixar esses buracos com bins meio vazios, tá? Então, nesse tipo de situação, prestar muito cuidado. Prestar muita atenção, ter muito cuidado, tá? Então, nessa situação, a nossa distribuição é uma distribuição gaussiana. Nessa condição, é a nossa distribuição gaussiana, tá? Se eu calcular menos 2 vezes log da likelihood de Poisson, tá certo? Isso aqui, eu vou ignorar o termo constante, vai ser dado por somatório de bμ menos fμ ao quadrado sobre 2fμ. Ok? Aqui tem mais uma aproximação que se faz normalmente, tá? Se você considerar que esse cara aqui é grande o suficiente, então a diferença entre f e b é pequena. Então você pode botar aqui bμ em vez de f. Não tem esses dois, né? Oi? Não, tem esses dois não. Tá? Então em algumas situações se faz isso. Ok? Bom, vamos estudar agora esse cara aqui. Okay? Essa nossa distribuição. Tá? Ou seja, do ponto de vista da distribuição dos dados, você tem uma gaussiana, vamos botar aqui f, que essa aproximação a gente não precisa fazer. Tá? Do ponto de vista da distribuição dos dados, isso aqui é uma função de b. Certo? Ou seja, isso aqui é aquilo que a gente chamou de Q quadrado, agora de Poisson para d. É dado para esse cara aqui. Aí, ó. A pergunta é a seguinte. A gente viu lá atrás várias situações em que você tem uma estatística. Uma estatística é uma função dos dados. Um estimador é uma estatística, a verossimilhança é uma estatística, o logaritmo da verossimilhança é uma estatística, ou seja, a gente usou isso o tempo todo para fazer vários cálculos diferentes, certo? Agora a gente tem essa estatística aqui bonitinha, que é essa que a gente chama de Q quadrado. Qual a diferença entre um estimador e uma estatística? Todo estimador é uma estatística, nem toda estatística é um estimador. O senhor vai dar um exemplo de uma estatística e não um estimador? L de D. É uma estatística. Porque é uma função dos dados, mas ela não serve para estimar um padrão de distribuição de probabilidade. Por exemplo. Nem valor esperado de alguma coisa, sei lá. Perfeito. Pegar todos os seus... soma de cosseno de 8 vezes xi
É uma estatística. Certo? Só que não significa nada. Agora, se um parâmetro que maximiza ela, não é uma estimativa da probabilidade? A likelihood com algum parâmetro, não precisa nem ser o best fit, é uma estimativa da probabilidade dos dados. Só que é uma estimativa da densidade de probabilidade, o que não te diz absolutamente nada sobre aquilo. Certo? Talvez dê para tirar alguma coisa com significado na verossimilhança, tá? Mas vamos deixar para lá por enquanto. Então a gente tem esse cara aqui, né? Onde o meu mi vai de 1 até n. Então, isso aqui é uma variável aleatória. Tá? E a gente vai ver que essa variável aleatória tem propriedades muito interessantes. E a gente vai usar ela como a base de construção de alguns testes de hipóteses estatísticas importantes. Certo? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de eu medir para dados aleatórios, eu medir Qi quadrado, que é essa função de D, igual a um certo valor Y. É a integral do D M B, tá certo? Lembra, aqui eu estou fazendo já, olha aqui a aproximação. Esse B era discreto, agora estou integrando sobre ele, tá certo? Porque ele virou gaussiano, já tomei limite contínuo, certo? Então, a integral em DMB de delta de Dirac de Qi quadrado, que é uma função dos dados, menos Y, vezes a minha probabilidade, que é esse aqui, ó. Né? Que eu vou botar aqui exponencial de menos meio somatório sobre mi de Bmi menos Fmi quadrado sobre 2Fmi. Dá pra ver? Não. Poxa. Era só o corintiano. Não, mas é melhor fazer direitinho aqui, tá? Integral da delta de Dirac de Qi quadrado como função dos dados, mas os dados agora são o valor de a contagem nos bins, então isso aqui é uma função do B seta, tá ok? Menos Y, exponencial do somatório de menos 1/2 de Bmi menos Fmi ao quadrado sobre Fmi. Eu boto aqui o termo de normalização bonitinho, raiz de 2π elevado a m, e aqui o produtório de raiz de Fmi. Até aqui tudo bem? Beleza. Sobre todos os Bs. Sobre todos os valores contínuos no bin. Tá? Ok. Só que essa integral é super fácil de fazer, né? Eu tenho uma delta de Dirac aqui. E eu tenho uma coisa em m dimensões. Tá certo? Então eu posso fazer o seguinte. Esse cara aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar de variável. Eu vou fazer o seguinte. Bmi menos Fmi sobre Fmi é igual a Wmi. Tá? Ok? Então, nossa integral vai ficar assim. Nossa probabilidade vai ser essa integral. Agora, em delta do Qi quadrado como uma função de W agora, tá? Menos Y, exponencial de menos meio somatório de Wmi quadrado. Certo? Na jacobiana da transformação, vocês vão ver que isso aqui vai dar simplesmente 2π
elevado a m. E aqui eu vou ter uma integral em m dimensões desse meu w aqui. Tá certo? Bom, eu posso pegar um sistema de coordenadas hiperesférico aqui, em m dimensões, tá certo? E esse elemento de integração, ele vai me dar o dm menos 1 ômega, que é a superfície da esfera m-dimensional, tá certo? Módulo de W, que é o nome que eu vou dar para a raiz desse cara aqui, tá bom? Desse somatório, elevado a m menos 1 d módulo de W. No caso, mas se fossem 3 dimensões, isso aqui ia ser d2 ômega, ia ser o que vocês estão acostumados, que é o seno de θ, d θ, d φ, ok? E aqui ia ser r quadrado, porque m ia ser 3, e aí r quadrado, é o jacobiano da transformação tridimensional, da integração tridimensional. Até aqui tudo bem? Eu acho que é para ser... Aqui? Eu acho que é para ser raiz e definida, né? Isso, obrigado, isso mesmo. Tá vendo? Não presta atenção, copiei errado. Então tá. Porque vocês veem que essa expressão toda não depende de nem nada dos ângulos. Só depende desse módulo aqui, ó, desse cara. Que eu estou chamando de módulo de W quadrado. Tá certo? Então, eu faço a minha integral em d ômega, analiticamente, certo? A integral dessa coisa analítica vai dar 2 vezes π elevado a m sobre 2, dividido pela função gama de m sobre 2. Então, para vocês que queriam saber a superfície de uma esfera m-dimensional, é essa aqui, tá? De raio 1, claro. Vezes 1 sobre, eu já vou botar aqui, 2π elevado a m sobre 2, que é esse pedacinho aqui. Ok. Agora eu tenho essa integral. Esse meu Q quadrado, nessas variáveis, é só o módulo do m quadrado. Então vai ficar assim, ó, delta do módulo de w quadrado menos y. Tá certo? Exponencial de menos módulo de w quadrado sobre 2. O Q quadrado é igual a somatório do Bmi menos Fmi sobre Fmi ao quadrado. Quando mudar de variável, esse cara vai ficar soma sobre Wmi quadrado. É porque tem a mesma coisa aparecendo em dois pedaços. Ele aparecia aqui, mas ele aparecia aqui também. O daqui eu nunca escrevi explicitamente, então por isso que você não estava ligando o nome à pessoa, eu acho. Tá? Então, esse fator, aí falta esse aqui, ó. Módulo de M. Como é que faz? Eu escrevi M em vez de W. Como é que eu faço nessa situação? Não, porque eu escrevi e apaguei com a mão, né? Aí eu fiz assim, ó, M, só que não tem M nenhum, quer dizer, o M está errado. O que eu faço agora aqui? Eu sento e choro? Não, curiosidade mesmo, qual é a metodologia correta? Não errar? Não, curiosidade, porque assim, eu entendo de você, em vez de escrever a expressão várias vezes, você ficar fazendo só um jeitinho nela, pode ser confuso para o leitor, mas muitas vezes você apaga a mão justamente porque você cometeu um erro e você não quer perder tempo. Não é uma coisa fechada, não é? Uma coisa apagada. Não, se você errou, apaga o você errou. O problema é quando você faz a coisa certa, aí você apaga a coisa certa e espera o próximo passo. Você fala assim, agora eu vou fazer uma simplificação, isso é só pensão e Isso, aí é problema, cara. E daí a pessoa que ainda não chega naquela parte, porque ela vai copiar só uns parados, ela não vai pegar. E não é essa questão de copiar, é a organização do raciocínio. Tipo, uma aula expositiva, você está expondo um raciocínio
a pessoa comunica, tem o que ela quer comunicar e tem a pessoa que está ouvindo. Se a informação chega com duas pessoas, ela não entende. Certo? Não, eu concordo, tudo bem. Não, porque se eu for explicar isso, eu ia uma aula inteira, então não quero explicar. E eu tô aqui explicando o negócio com uma aula inteira, né? Tá, D módulo do W. Tá certo? Mas ela também, ela vai ter que fazer aula de. Vai ter que fazer, como é que se diz? Estágio de docência comigo. Vai ter que explicar um monte de coisa, obrigatoriamente. Tá? Então a única coisa que falta para a gente fazer essa integral aqui é que aqui o ômega está parecendo ao quadrado. Né? E de qualquer forma, essa integral já é de 0 a infinito. Tá certo? Então, a única coisa que eu preciso fazer é botar um quadrado aqui e dividir por 2 vezes módulo de W. Tá? D de x quadrado é 2x dx. Tá certo? Aí esse 2 corta com esse 2 aqui. E faltou, e esse jacobiano aqui, ó, esse cara corta, que esse cara vira 2 aqui. Tá? Bom, então isso aqui mostra pra gente o quê? Deixa eu ver. Aqui, ó, o π elevado a m sobre 2 corta com π elevado a m sobre 2, vai sobrar assim. 2 elevado a menos m sobre 2, dividido pela função gama de m sobre 2. Tá? Essa função gama, ela aparece aqui, é interessante, porque quando você faz a integral da superfície esférica em m dimensões, se for par ou se for ímpar, dá diferente. E, no fato, a função gama, ela consegue absorver essa informação, porque quando você pega uma função gama de números inteiros é uma coisa, e a função gama de números semi-inteiros é outra diferente. Mas, bom, isso é só um detalhe, tá? Essa integral aqui, ela não precisa ser feita porque tem um delta. Estou integrando na própria variável do delta, então basta substituir esse cara por y, tá ok? Então isso aqui vai me dar y elevado a m menos 2, ok? Exponencial de menos y ao quadrado sobre 2. Ok. Essa é a famosa distribuição de probabilidade Q quadrado. Então a gente usa a mesma palavra Q quadrado para um monte de coisas diferentes. Por favor, eu não vou fazer distinção porque na literatura ninguém faz. Então eu não vou acostumar vocês com uma distinção que vocês não vão encontrar em outros lugares. Vocês têm que aprender que é confuso mesmo. A gente muitas vezes chama de Q quadrado simplesmente menos 2 vezes o logaritmo da likelihood, mesmo que não tem nada a ver com essa distribuição. Tá certo? A gente chama de Q quadrado a distribuição de probabilidades dessa quantidade aqui, que eu também chamo de Q quadrado. Tá certo? Professor, mas quando está no paper lá, que quadrado, tem alguma texto para saber o que sei lá. Não, se a pessoa fala que o Q quadrado da observação... A gente vai chegar nisso, mas a pessoa geralmente fala o seguinte, o Q quadrado desse modelo é tanto. Ele está dizendo que o valor do Q quadrado calculado no best fit é tanto. Entendeu? Mas eu espero que quando eu terminar a explicação sobre essa análise de qualidade de ajuste, teste de hipótese usando Q quadrado, eu no fim talvez consiga fazer uma tabelinha com os significados possíveis para vocês poderem distinguir direitinho, tá? Mas vocês veem, pessoal, que isso aqui tem uma camada sobre camada de aproximações e hipóteses, tá? Quando eu conversei com... Tem um cara que trabalha com astroestatística e ele era só astrônomo e resolveu estudar estatística e começou a ver um monte de coisa que eles faziam na astronomia, na estatística já estava tipo super ultrapassado e errado e tal, né? E ele começou a organizar várias aulas de astroestatística no mundo, isso começou na década de 90, eu acho. E quando coincidiu com essa revolução na cosmologia, na própria astronomia, que começa a usar técnicas mais avançadas e tal. Mas assim, as pessoas... Eu vou mostrar como que as pessoas faziam análise de Q quadrado. Cara, você faz uma análise de um negócio que nem é um Q quadrado, você chama de Q quadrado, compara com um N, se der pequeno, tá bom, publica o artigo, entendeu? Sendo que você não está testando se todos os passos e todas as hipóteses ali valem naquele caso, né? E as pessoas geralmente nem sabiam que tinha
hipótese. Usava isso aqui como caixa preta, entendeu? Então agora você quer calcular a distribuição de probabilidade, basta você integrar esse negócio aqui, tá certo? Se você integrar esse negócio aqui de 0 a 1, você vai obter quanto? Isso aqui é uma distribuição de probabilidade, tá? Se eu integrar de 0 a infinito, dá quanto? 1. Mas se eu integrar só de 0 a 1... Mas isso é uma probabilidade ou é probabilidade mesmo? Isso é uma probabilidade, claro. Isso é uma distribuição de probabilidade. É uma distribuição de probabilidade para y. Eu acabei de descobrir como é que Q quadrado se distribui quando os dados variam. Se eu fizer vários samples D, né, com a mesma dimensionalidade, ou seja, o mesmo número de pontos, mesma dimensionalidade, né, ou seja, deixa eu escrever isso. Então, digamos o seguinte. Eu tenho minhas frequências todas, tá? É meu modelo teórico. Dessas frequências aqui eu posso gerar uma certa distribuição BMI. Basta eu pegar M realizações de uma distribuição de Poisson. Tá certo? Agora eu pego esse BMI aqui e calculo esse valor aqui. Ó. Digamos que eu peguei esse aqui para distribuição 1. Tá? D. Né? Digamos que eu gero esse cara aqui que eu vou chamar de D1. Eu pego o Q quadrado para D1. Tá certo? E vou obter um número, sei lá, 8. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser o quê? Eu gerei esses números aqui, tá? Então eu posso calcular muito bem em df quadrado sobre f. Isso eu sei, que é o meu modelo teórico. Eu gerei esse aqui usando o meu sample, igual vocês fizeram lá um monte de vezes nos exercícios. Pega esse número que você gerou, subtrai do número da média da distribuição de Poisson não, Gauss. A gente está fazendo gaussiano. Gaussiana que você usou, divide por isso aqui e soma sobre μ. De 1 até m. Tá certo? Você faz isso uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, e você vai encontrar aqui a frequência que isso vai acontecer. Você vai encontrar aqui quadrado igual a 8 algumas vezes. Aqui igual a 9 algumas vezes. E aí você vai em distribuição de probabilidade. Essa distribuição de probabilidade é essa distribuição de probabilidade aqui. Tá? Você pode repetir as hipóteses A gente começa com a hipótese que a distribuição binomial pode ser aproximada pelo produto das Poisson. Depois a gente considera que as de Poisson têm médias grandes o suficiente, ou elementos no bin grandes o suficiente, para que a distribuição de Poisson possa ser aproximada para uma distribuição gaussiana. E da gaussiana, você não precisa mais fazer aproximação nenhuma. Você simplesmente integra ali, né, e obtém essa distribuição de probabilidade final aqui. O limite da Poisson para a gaussiana acontece M, né? Isso. Quando o número de elementos no bin é maior que 10, mais ou menos, em geral você já tem uma boa aproximação. Número de elementos no bin, não. Quando o seu BMI é pelo menos 10. Mas isso é uma regra assim de... Tá 20, então, como eu te falei, tem lugar que fala 7. Mas depende do erro que você está considerando pequeno ou grande, entendeu? Tem experimentos que você quer estimar um negócio com 1%, tem experimentos com 10%, e já tem experimentos de coisas que a gente está estimando com 0,1%, entendeu? Os próximos levantamentos, tipo o LSST, eles esperam medir coisas com erros da ordem de 0,1%. Então, se o seu erro aqui, nessa hipótese, causar um efeito cascata que cause um erro na estimativa da ordem maior que 0,1%, tem que jogar fora e fazer de novo. Tem que consertar, tem que ver como que faz a hipótese certa, ou numericamente como é que faz a coisa inteira, entendeu? Que é parte do trabalho que vai precisar ser feito nos próximos 10 anos. Muita coisa vai ter que ser revolucionada. Muitas técnicas antigas e simplificadas vão ter que ser substituídas por coisas numéricas e completas. Ah, você encontrou erro de 1%? É porque o CCL, que é Então, o CCL, ele supostamente teria que fazer tudo com o erro de 10^4. O paper que eles publicaram em 2018 anuncia isso, que tudo que a gente faz é validado e funciona com 10^4. Só que não é verdade. A Cíntia encontrou erro maior também, né? 10 menos 1. Você não encontrou...
em algumas situações, nos extremos, né? Agora, olha que interessante, a gente tem uma estatística dos dados. Quando a gente estudou hipóteses estatísticas, a gente viu... Deixa eu ver se eu trouxe. Eu não trouxe, cara. Cara, eu trouxe o de teoria quântica de campos, mas não trouxe o de... Não, só da aula passada. É que eu queria só lembrar do gráfico aqui. De hipótese, né? Você tem aí? Daqui. Valeu, obrigado. Então você tem um modelinho simples, você tem o seguinte, você tem que o tempo que se dá entre dois ticks de um medidor Geiger, tá, é dado por uma certa distribuição de probabilidade. Tá? Você está medindo raios cósmicos, e de vez em quando ele vai bater lá no seu medidor e vai fazer um clique, tá certo? E você tem uma distribuição estatística que foi ajustada para te dar o tempo médio entre dois cliques, tá certo? Essa distribuição é assim: B, X e θ, onde θ é o parâmetro livre, ou seja, a hipótese aqui que não será testada é a forma funcional da distribuição de probabilidade. A hipótese que será testada será o valor de θ, que é o parâmetro físico, tá? Esse cara aqui vai ser θ exponencial de menos xθ. É fácil ver aqui, né, que o tempo entre os cliques é sempre positivo, né, já que você não pode falar agora em um segundo atrás o que aconteceu. Então, esse cara se integra de 0 a infinito e você vê que isso aqui está normalizado bonitinho, tá ok? E aí você tem sua hipótese, H0, que é θ é igual a 2. E o físico lá que fez isso aí, ele determinou que, do ponto de vista teórico, as únicas hipóteses que importam é θ igual a 2 e θ igual a 1. Tá? As outras são excluídas fisicamente pela razão XYZ. Então, a hipótese alternativa, e a que ele prefere, que ele acha mais bonita é essa aqui. Então, ele vê essa como sua hipótese nula e θ igual a 1 como sua hipótese alternativa. Tá certo? Oi? Isso, H1, isso. Obrigado. Tá? Então, ele vai agora criar uma região crítica. Tá? Ele vai dizer o seguinte: eu vou fazer um experimento. Meu experimento é medir uma vez o tempo. Claro que ele podia fazer isso N vezes, tá? Mas ele vai fazer o seguinte: eu vou medir uma vez o tempo. Então, a medida dele é 1x. Um valor de x, que eu vou botar um x1 aqui, só para vocês não confundirem isso com a própria variável aleatória. Tá ok? Então, isso aqui é um número, uma medição que ele fez. Então, depois que vocês virem a aula passada, vocês vão ver que ele vai ter o seguinte. Ele vai botar aqui o eixo horizontal, que é o eixo onde ele vai ter as medidas, ou seja, o tempo entre dois cliques. E ele vai dizer o seguinte: essa aqui é a minha região crítica. Tá? Eu vou dizer que se eu medir x maior do que esse número, eu vou excluir essa hipótese. E vou aceitar essa. Ok? Se eu medir x menor do que esse valor aqui, eu vou aceitar essa hipótese e excluir essa. Tá certo? No valor exato. No valor exato? Aí ele escolhe. Vamos botar assim, ó. Botar aqui, assim, aberto e aqui fechado. Pronto. Então, se for exatamente, ele exclui. Mas como a probabilidade de você medir exatamente é 0, a gente não se preocupa com ela. Mas assim, mas tudo bem, pergunta válida. Ok, acontece o seguinte. O que ele ganha ou perde em mudar essa região crítica? Né? Vocês estão conseguindo acompanhar, vocês que não viram na aula? Porque eu tenho que falar muitas outras coisas que eu falei na aula, então não vou repetir todas aqui. Mas vou tentar dar o sumário aqui do que está acontecendo. Tá?
Então, vou pegar o seguinte, esse θ igual a 2, ele começa em 2, porque aqui o θ é igual a 2, né? E ele vai caindo exponencialmente aqui, com um fator exponencial de menos 2x. Então, ele cai rápido aqui. Uf. Ok? Esse cara aqui, com θ igual a 1, ele começa em 1. Aqui esse começou em 2. Esse começa em 1. Mas ele cai mais lentamente, porque ele só cai com o exponencial de x, não de menos 2x. Então, ele vai cair assim mais devagarzinho. Tá certo? Vão ser distribuições teóricas diferentes. Tá ok? Vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que ele botou a região crítica aqui mesmo, tá? Então, qual é a probabilidade de H está certo, tá? E ele... Como é que era aqui? Esse botou, né? E x foi igual a 1. X é maior... Aqui, tá vendo? Eu tinha feito o contrário aqui, Sandra. Eu fiz aqui assim e aqui não close, tá? Então, qual é a probabilidade do H1 estar certa e ele rejeitar a hipótese H1? É essa integral aqui, ó, do 2... Porque eu estou supondo que o H0 está certo, ou seja, eu estou supondo que θ é igual a 2. Então eu faço essa integral aqui. Digamos que isso aqui, se isso acontecer, eu tenho um erro do tipo 1. Tá certo? Se eu medir aqui e o H1 está certo, eu acertei. Tá certo? Se eu medir x menor ou igual a 1, e o H0 estiver certo, então eu acertei. Se eu medir ele menor, mas o H1 for certo, eu cometi um erro do tipo 2. Tá? Então a escolha da região crítica, ela está diretamente relacionada ao erro do tipo 1 e erro do tipo 2, que eu preciso controlar. Se eu conseguir minimizar erro do tipo 1 e erro do tipo 2, seja lá como for, eu consigo encontrar um bom teste estatístico. Porque a única coisa que me importa no meu teste estatístico é que frequentemente ele acerte. Quanto mais ele acertar com maior frequência, melhor é o teste estatístico. O ideal seria que ele acertasse sempre. Tá certo? Aí você pode falar, não, beleza. Fácil. Se eu pegar minha região crítica e mandar para o infinito, eu acerto sempre. Porque qualquer medida que eu fizer, eu vou concluir que a minha hipótese está certa. O que significa você simplesmente não fazer medida nenhuma e dizer eu estou certo porque eu estou certo. Tá certo? Mas quando você faz isso, o seu erro do tipo 2, o que acontece com ele? Ele vai aumentar para quase 100% de chance. Significa que se você não tiver certo, você não vai saber nunca. O seu teste não vai ser capaz de dizer. Eu estou dizendo uma coisa óbvia, no limite, né? Mas você tem que pensar que essas coisas têm um grau entre uma coisa e outra. Certo? Quanto mais eu relaxo a região crítica para que meu erro do tipo 1 caia, menos eu sou capaz de perceber que eu estou cometendo o erro do tipo 2. Menos o meu teste fica acurado em relação ao erro do tipo 2. Tá certo? Mas, nesse tipo de situação, obrigado. Eu acho que não. Se eu precisar, eu peço. Geralmente, você não fica variando o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 aleatoriamente ou junto para encontrar o melhor teste. Tá? O que você faz normalmente é você falar qual é o erro de tipo 1 que você quer aceitar. Você fala, não, 5%. Eu quero que o meu erro do tipo 1 seja no máximo de 5%. Maior que 5%, eu acho que é muito provável. Menor que isso, eu acho que eu vou aumentar muito meu erro de tipo 2. E aí você pode buscar todas as regiões críticas, esquece essa partição aqui. Você pode buscar qualquer outra partição, qualquer outra região crítica, né, que mantenha o mesmo erro do tipo 1 e minimize o erro do tipo 2. Tá certo? Beleza. Você pode indicar no gráfico de novo qual é o tipo 1 e tipo 2 no gráfico? O erro do tipo 1 vai ser essa integral aqui, ó. Que está embaixo da curva θ2. O 1 está embaixo do 2 e o 2 está embaixo do 1. Isso, por causa desses números aqui que não tem nada a ver com o tipo do erro.
podia ser 38 e 27. Aí esse está embaixo do 38 e o outro 27, ok? E o erro do tipo 2 é essa integral aqui, ó. Eu fiz para cá, vou fazer assim. É a área sobre o 1, só que à esquerda, na região de aceitação do H0. Tudo bem? E essa diferença entre as curvas ali, alguma coisa? Não. É porque são duas hipóteses diferentes, são dois modelos teóricos diferentes, que têm probabilidades diferentes e frequências de ocorrências de eventos diferentes. Né? Se eu estivesse testando 3 hipóteses, aí seria mal? Você sempre pensa assim, eu vou pensar na minha hipótese nula, e aqui pode ser tipo uma família de hipóteses alternativas. Tá? Aí você pode ver, se a hipótese nula não deu certo, você sabe que está na família de hipóteses alternativas. Aí você pode particionar as alternativas numa outra nula e outras alternativas e fazer tipo uma coisa recursiva, se você preferir. E qual é a definição precisa de hipótese nula? É hipótese no preconceito fala que é a mais certa? É. Justo. É que você escolheu testar como nula, mas assim, provavelmente na hora do experimento você pode ter escolhido uma e depois o resultado você escolhe outra. Para evitar esse tipo de coisa, porque por mais que a gente não consiga nem perceber ainda como que trocar a hipótese nula pela alternativa pode alterar a conclusão do experimento, que as pessoas fazem, que eles chamam às vezes de duplo cego. Então, duplo cego. Você desenvolve o método e desenvolve as alternativas. Mas aí você não vê os dados onde está sendo aplicado na fase de testes e tal, entendeu? Para você não poder refinar usando o seu viés pessoal aquilo que você está fazendo. Mas se você também não tem certeza de qual seria a nula, não dá para você tentar minimizar os dois erros, né? Para evitar esse menos chance de errar qualquer um. Pode. Mas é difícil. Mas vocês vão ver que é bem difícil, né? Porque vocês conhecem o viés do arqueiro, né? Você joga, você fala o seguinte, a seta vai cair aqui, né? A flecha vai cair aqui. Aí o cara joga a flecha cai aqui e você cometeu um erro desse tamanho aqui, certo? Só que você pode esperar a flecha cair e depois botar o alvo. Certo? Você vai criar um viés no resultado. Você pode botar um alvo logo em cima, você pode falar, não, na verdade a flecha caiu aqui, eu vou botar o alvo aqui, só para o pessoal não achar que eu que eu mexi demais nos dados e tal, entendeu? Tem outro... Isso é uma dessas coisas que o pessoal conta em aula de estatística, mas os caras estavam querendo saber onde que você bota reforço em aviões, isso acho que durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês já viram isso, né? E aí eles pegavam os aviões que voltavam, né, do combate, viam onde tinha uma quantidade de buraco de bala e falavam, ó, tem que reforçar aqui, tem que reforçar aqui, tem que reforçar aqui. E eles estavam cometendo um erro, que é parecido com esse aqui. Qual é o erro? Quem não sabe, claro, que está pensando agora. Oi? Como assim o erro piloto? Qual o erro na lógica do que eles estão fazendo? O piloto pode ser um merda, mas isso não muda, né? Mas anda um pouco mais nessa direção. O que eles não estão levando em consideração? Os aviões que não voltaram. Certo? Então, na verdade, eles tinham que proteger provavelmente todos os lugares que não tem buraco de bala. Porque provavelmente os que teriam buraco de bala naquele lugar foram os que caíram. Então eles inverteram a coisa, entendeu? Mas bom, isso é só para vocês pensarem um pouco como que o viés pode estar presente mesmo quando você não está interessado que ele esteja. Tá. Então, vamos lá. Mas o pessoal comete muitos erros. Qual Eles erro? pegam os dados e tentam ajustar conforme isso aqui, Eu diria, vamos tentar dar o benefício da dúvida para as pessoas e dizer que
Acontece, a gente sabe que acontece, porque você, por exemplo, tem gente que estuda, por exemplo, a evolução histórica da determinação de um certo parâmetro. Então, você pega, por exemplo, H0. Então, o Lemaitre mediu lá 500, mais ou menos 100. E aí, alguns anos depois, mediram do outro jeito, aí você vê a evolução, certo? Muitas vezes a evolução histórica não é estatisticamente consistente, com a mesma medida, com o mesmo valor. Porque o viés está mudando. Porque, ou seja, a explicação, digamos o seguinte, vou dar um exemplo menos catastrófico do que esse aqui. Digamos que isso aqui foi a determinação de uma certa variável, e aqui no tempo, tá? No tempo, e aqui uma variável que eu estou medindo. Não dizer H0 mesmo, mas vamos dizer que as barreiras não são tão díspares como foram, né? Então lá, no primeiro ano que foi medido H0, mediu aqui, certo? E aí depois aqui, depois aqui. Então, se fosse estatisticamente consistente, você poderia traçar uma linha, tá certo? Tirar a média delas todas, calcular a variância, e você sabe que a distância da linha para cá tem que ser de uma distribuição gaussiana, e você não vê correlação entre elas, uma distribuição gaussiana não correlacionada com uma certa variância que você determinou. Tá certo? Mas muitas vezes isso acontece que essas coisas começam a vir para cá, por exemplo. O que foi que aconteceu com a H0? Até chegar aqui a 70, 68, mais ou menos. Por que esse negócio veio para cá? Porque essa barra de erro que é desse tamanho, na verdade, devia ser dessa. Porque o cara não estava colocando o erro sistemático do viés dele, nem alguns erros estatísticos ele nem sabia que existiam. Para ser consistente com essa medida aqui, tinha que ter um erro sistemático gigante, mais um erro estatístico não considerado. Você pode até ver qual é o sistemático que deveria ter mais, qual o estatístico a mais que deveria ter, para que esses dados sejam compatíveis com uma hipótese estatística razoável. Entendeu? Então você consegue olhar para os experimentos e ver que, ao longo do tempo, as pessoas vão... Com sorte, a gente está convergindo para o valor verdadeiro, porque essa é a beleza da ciência, né? O teu viés é diferente do meu, e se nós formos honestos e estivermos de fato tentando procurar a realidade por trás da natureza, ou que descreva a natureza, a hora que eu perceber que eu estou sendo enviesado, porque você está mostrando um ponto de vista diferente, eu mudo e você também muda, e a gente consegue evoluir a ciência, entendeu? Mas, como eu estava querendo dizer que eu queria ser benevolente em relação a todos aos pares, é dizer que a maior parte das vezes você não sabe que está fazendo isso. Você não sabe do sistemático, você não sabe, às vezes, da influência da sua vontade. Você fala, não, eu nunca faria isso. Talvez você, de fato, de cabeça, como é que se diz? Abertamente não faria, entendeu? Conscientemente, obrigado. Não faria. Mas, às vezes, inconscientemente você faz. Entendeu? Então, por isso que testes que o pessoal faz estatísticos são duplo cego. Você, né, o médico que está dando o remédio para o cara não sabe se está dando um placebo ou não. Porque só do cara não saber se está recebendo placebo ou não é suficiente. O fato do médico saber que está dando um remédio que é placebo ou não também influencia. Então, o cara não sabe se está recebendo placebo ou não, o médico que aplica também não sabe, entendeu? Em geral, você não quer que o cara que está dando o remédio, que sabe qual é o placebo e qual não é placebo, saiba dos resultados antes dos resultados finais chegarem, entendeu? Para ele não mudar o modelo estatístico que ele vai usar para analisar aqueles dados. Porque quanto mais você tirar essas informações do caminho, mais você aumenta a chance de não ter o viés humano interferindo na parada. Tá certo? Por isso que hoje eu tenho parte da colaboração da LSST está preocupada justamente com o que eles chamam de blinding. Vocês devem ter visto lá nos e-mails lá que eles falam de vez em quando. Blinding é justamente isso. Como que a gente vai fazer para cegar parte dos analistas para que eles não saibam dos resultados antes dos resultados saírem, né? Porque aí eu vou fazer isso, vou fazer o modelo teórico, vou fazer meu código numérico, vou fazer tudo, vou aplicar a modelos que eu não sei ainda se estão certos ou se estão errados, ou que eu não conheço o modelo fiducial, e depois aplico aos dados sem esse conhecimento, justamente para eu não mexer no meu modelo, não mexer no meu numérico para se ajustar melhor, entendeu? Mas isso tudo é ideal, tá? Isso tudo, e já sai assim do ramo da ciência exata, porque
São tantas coisas tão subjetivas que ninguém tem controle exato do que está acontecendo. Isso é uma questão de acreditar que um método somado à comunidade honesta consiga ir ao longo dos anos removendo a corrupção humana que sempre vaza para essas coisas. Mas a minha pergunta não foi no sentido de o cara veio propósito, não. Foi mais no sentido de, tipo, às vezes você tá tão querendo demonstrar alguma coisa, não sei, que às vezes você fica cego para ver uma coisa por trás, entendeu? Sim. Às vezes você não pensa numa coisa que deveria porque você está querendo, tipo, analisar da tua forma. Isso. Não, mas é exatamente. Ele sempre, né? Que nem quando fizeram um experimento para tentar detectar o éter, Sim. a história, e detectaram nada que eles admitissem. Não, os caras foram o limite do absurdo do último experimento. Não sei se vocês viram. Eles fizeram num deserto, numa cama de um desse metal qualquer, como é que é? De mercúrio, para qualquer vibração seja absorvida e não mexa lá, porque eles queriam encontrar. Então eles foram tentando diminuir a barra de erro, entendeu? Porque talvez o éter tivesse, digamos assim, fora do horizonte da medida ainda por causa da barra de erro da medida. Então vamos diminuir a barra de erro para chegar no éter, mas nunca chegava, entendeu? Mas foi bom nesse caso, porque os malucos queriam tanto provar que estavam certos que acabaram dando uma quantidade de dados interessantíssima para a gente poder fazer a relatividade restrita e assim por diante. Né? Então, mas como eu te falei, esses caras eles podiam estar tentados, eles eram provavelmente os ultra especialistas nisso, tiveram tentados a um certo momento que eles não perceberam que tinha uma certa vibração vindo de um vulcão a 3 km de distância, entendeu? Que eles não estavam levando em consideração. Aí opa, encontramos o éter, entendeu? Mas não, eles foram honestos. Não, isso aqui não é o que eu queria medir. Como é que a gente está de tempo? Então vamos lá. Agora, qual é a relação entre essas duas coisas, né? Por que eu falei do Q quadrado e por que eu estou falando de teste de hipótese? Como é que a gente junta essas duas coisas agora numa ferramenta única, né? Então você tem o seguinte, você tem essa função Q quadrado de uma, né, que é uma função dos dados binados, mas que depende de uma certa hipótese. Tá certo? Que eu vou fixar a hipótese da mesma forma que eu fiz ali no nosso experimento do medidor Geiger. Eu vou dizer que a forma funcional, a binagem, está tudo legal, tá certo? A única coisa que eu quero testar é o θ. Ok? Só que você conhece esse cara aqui. Você sabe a distribuição dessa variável aqui. E isso vai te ajudar muito, né? Porque você sabe qual é a probabilidade dessa variável aqui ser igual, ser, por exemplo, maior do que um certo x0. Tá certo? Então, você pode usar essa variável aqui e o conhecimento das probabilidades para, como é que se diz? Definir a região crítica do seu problema. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que para um certo modelo θ, eu tenho certas frequências. Tá certo? Nessas frequências, qual é o dado mais provável? Ou seja, dado θ, eu posso calcular minhas frequências Fmi. Né? Quais são os dados mais prováveis, dada essa expressão aqui, para essa frequência? Se isso aqui for assim, esse cara aqui dá 0. Deixa eu fazer, então... Isso, a medida igual a média, mas é um pouco mais complicado que isso. Deixa eu dar um exemplo um pouco melhor. Deixa eu ver aqui. Tá. Você tem que a distribuição Q quadrado, a P
daqui quadrado de m graus de liberdade y, a gente viu que era 2 elevado a menos m sobre 2, gama de m sobre 2, tá certo? Y elevado a m menos 2. Isso. E aqui exponencial de menos y ao quadrado, y sobre 2. Ah, eu tinha escrito errado, tá, pessoal? Eu tinha y quadrado, mas é y. Tá? Porque o y era igual a qi quadrado. Tá? O y, o valor dele é em qi quadrado. Tá? Porque senão teria que ter, aqui seria m sobre, aqui se eu substituir por qi de volta aqui, aí vai ficar isso, m sobre 2 menos 1. Tá ok? Tá. Bom, a gente pode calcular o máximo dessa distribuição, certo? Se eu derivar esse negócio aqui, vai ficar assim. M menos 2 sobre y menos 1 meio. Tá certo? Vezes a própria, né? P' de m é igual a isso aqui vezes o P. Todo mundo concorda? Tá certo? Então, tem alguma coisa errada? Peraí, o máximo não muda, né? Então... Vamos lá, pessoal, onde é que eu estou errando? Deixa eu ver na distribuição. Só um segundo. Ah, não, ali é qi quadrado mesmo. Ah, tá, porque aqui é quadrado, certo. Eu errei alguma coisa na continha, pessoal. Porque aqui vai ficar menos y. Não, era aquilo mesmo. Era w quadrado mesmo. Não, eu posso, mas não deveria fazer diferença nenhuma. Depois eu confiro isso, tá? Isso, tem que ser o y quadrado mesmo. Mas não. Se for qi quadrado menos y, aqui é assim, e aqui que estava errado. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho, então. Deixa eu fazer aqui direitinho, então. Isso, ó. Lembra que eu tinha uma coisa assim, ó. Delta, módulo de w quadrado menos y, né? Aí eu tinha assim, módulo de w elevado a m menos 1, tá certo? Exponencial de menos módulo de w quadrado sobre 2. Eu já estou fazendo só a parte que importa, tá? E aqui aquele d módulo de w quadrado sobre 2 módulo de w. Eu acho que você dividiu pelo módulo de w e era multiplicado. Não, esse 2 foi lá, cortou com o cara lá fora, a gente tinha visto, né? Esse cara veio para cá, fica 2 aqui. Tá certo? Do mesmo jeito, tá? Quando eu fizer essa integral aqui, ó, essa integral vai me dar que módulo de w é quadrado igual a y.
Então, módulo de W é raiz de Y. Tá? Quando eu substituir que módulo desse cara é raiz de Y, aqui vai ficar assim, ó, Y elevado a M sobre 2 menos 1, exponencial de menos Y sobre 2. Aí tá certinho. Tá ok? Então, no exponencial, não é quadrado. Não. Se for em termos de Qi quadrado, é assim. Né? Essa aqui é uma probabilidade para um valor de Qi quadrado. Para Qi, aí sim, vai ficar o menos 2 aqui e tudo mais, tá bom? Desculpa, pessoal. Isso. Deixa eu ver só se está tudo certo. Isso. Deixa eu confirmar aqui se não estou fazendo besteira. Cadê você? Aqui. É isso mesmo. Tá? Então, ó. Então, quando eu derivar essa expressão aqui em relação a y, eu vou ter aquele negócio que eu tinha escrito, né? É m sobre 2 menos 1 sobre y, menos y sobre 2. Tá certo? Menos 1 meio. Ok? Se eu passar esse negócio para lá, vai ficar assim. Y tem que ser igual a m menos 2. Quer ver? É isso exatamente. Ok? Então a moda da minha distribuição é em m menos 2. Isso mesmo, tá certinho. Tá? Então aqui eu tenho algumas opções, tá? Isso aqui é em aberto nos testes que se faz com Qi quadrado. Depende muito do que você está fazendo. Mas você pode falar o seguinte, eu posso pegar da moda, tá? E ver qual é o intervalo que eu ando nos valores de Qi quadrado, tá? Até atingir um certo erro do tipo 1. Tá certo? Ou seja, deixa eu repetir aqui o que a gente está fazendo. Eu tenho um certo θ. Tá certo? Com θ, eu posso calcular a minha Qi quadrado para várias realizações D aqui. Tá certo? Para dado aquele θ. Certo? Eu sei que esse cara se distribui com essa distribuição que a gente acabou de calcular aqui, que é proporcional a esse negócio aqui. Tá? Então, ela está aqui. Para n pequeno, para m menor que 2, você vai ver que o máximo acontece em 0, tá? Mas para m maior que, né, se o m for 38, aí vai ser lá em 36 o máximo da distribuição. Isso vem justamente porque tem esse fator polinomial aqui multiplicando o exponencial, tá? Você vê que esse exponencial aqui tem máximo em 0, mas quanto maior for essa potência aqui, esse máximo em 0 vai sendo empurrado para a direita, porque você vê que o y vai para 0 em 0. Certo? Então, as primeiras Qi quadradas são assim, mas as outras começam a ser assim. Ok? Tem lugar... O mais tradicional é você pegar esse rabo da esquerda aqui, tá certo? E integrar esse negócio até encontrar, digamos, o seu 68% da distribuição.
que é 1 sigma. Tá ok? Para que me serve esse negócio aqui? Desse número, eu encontro o valor pela qual esse cara é menor do que esse valor aqui. Tá? Ou seja, está vendo? Isso aqui é um valor de y, tal que a integral de y de 0 até esse número capturou 68% da minha distribuição. Tá ok? Se eu pegar esse aqui e chamar ele de π quadrado 1 sigma, tá? O que vai acontecer com os meus dados aqui dentro? Qual a probabilidade de eu obter um dado aqui dentro? 68%. Tá? Então, se eu disser que a minha região crítica for a região onde π quadrado maior ou igual a aqui 1 sigma, qual a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1? Não, o erro do tipo... Não, isso, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, isso, 32%. Tá? Eu achei que você tinha falado do 2, não. Tá? Então, se eu aumentar essa confiança aqui, eu diminuo a chance de eu estar cometendo erro do tipo 1. Tá certo? E esse cara aqui está me dando, implicitamente, uma região crítica para os dados multidimensionais. Seria muito difícil fazer isso, igual eu fiz no caso unidimensional, que eu peguei uma linha reta e separei em 2 pedaços. Agora eu tenho um número enorme de medidas, né? Que originalmente dá xi, né? Que pode ser a dimensão do vetor de medida, mas depois de binado ainda vai ter um número de bins de medidas, entendeu? Então essa é uma maneira, porque eu conheço a estatística desse cara aqui, eu consigo já encontrar regiões críticas encontrando valores de π², porque eu conheço a distribuição daquele valor. Tá certo? Então, ó. Isso. A média da distribuição π², a média de π² ou de y, se vocês preferirem, é igual a m. Tá certo? E a variância de π² é igual a 2m. 2m. Tá certo? Significa que, se você aproximar agora a sua distribuição π² para uma gaussiana, que as pessoas fazem também, tá? Então, a π² ela é uma distribuição de média m e variância 2m. Ok? Então, é como se fosse uma coisa assim. É o valor que você mede, π² menos m, dividido pela variância, que é 2 vezes 2m. Ok? Por isso que as pessoas comparam esse π² com o π² sobre o grau de liberdade com 1. Né? Ou seja, você vai pegar esse negócio aqui, você pode escrever assim, ó, 1/4 de π² sobre m menos 1. Onde, lembra, o m é o número de bins. É o número de bins ou é o grau de liberdade? O que foi? Não, está gravando. É o número de bins ou é o grau de liberdade? É o grau de liberdade, mas nesse caso que a gente construiu através da binagem, é o número de bins. Tá certo? Então, aproximadamente, você quer que esse negócio aqui, né, seja menor que 1. Isso é uma maneira rápida e suja, né, de você fazer essa integral aqui e encontrar a região de confiança. Então, se você fez um ajuste e encontrou esse número aqui, o π² da ordem do número de graus de liberdade que você tem, ou, no caso, do número de bins, então você tem um bom ajuste. Então você vai ver em tabela de paper. Não sei se você já viu isso, Cíntia. π² nos papers, que os caras botam na tabelinha. Aqui quadrado por grau de liberdade. Aí bota assim, uma tabela, um ajuste, e aqui bota assim, π² por ni. Aqui deu 0,98. Ó, que ótimo, o ajuste é bom. Por que ele está falando que o ajuste é bom? Porque está caindo dentro da região crítica aqui de 1 sigma. Entendeu?
Dentro da região crítica, fora da região crítica, na região de aceitação da hipótese. Tá certo? Mas você vê que aqui, a gente no artigo científico, geralmente a gente não simplesmente fala a hipótese foi rejeitada. A gente deixa isso para o leitor concluir. O que a gente faz é o seguinte, a gente traça, a gente dá um número aqui, o 0,98, e deixa o cara falar o seguinte, não, mas espera um pouquinho, isso aqui eu rejeito a hipótese se minha região crítica for de 10 sigmas. Entendeu? Aí teria que ser, eu só aceitaria se fosse 0,999999. Entendeu? Eu deixo para o leitor concluir se ele aceita ou não a hipótese. Tá certo? Enquanto em outras áreas, o tradicional é você simplesmente escrever na conclusão do artigo, aceitamos a hipótese. Ok? Mas é isso, tem mais vários detalhes que a gente vai ver. A gente vai ver a extensão da aplicação desse tipo de metodologia para casos onde você não está binando, que aí você tem que usar outra técnica, tá? Em geral, você precisa descobrir a estatística dessa variável. Muitas vezes a estatística dessa variável não é tão simples assim, você não consegue fazer uma integral analítica e encontrar a estatística da variável. Então você vai determinar ela numericamente, e aí vocês vão fazer exercícios numéricos para determinar não só a boa estatística, mas como que ela se distribui, tá certo? E aí a gente começa a ver os métodos de Monte Carlo e depois ver os métodos de Markov Chain Monte Carlo. Ok?